do patrão celestial, amém, meus irmãos? Pode você um minutinho. Não era esta palavra que eu gostaria de trazer para vocês, não era essa que eu queria. Mas pois é essa que o Senhor pegou pelo pescoço e disse: tua boca só falar o que eu quero. Talvez um pouco dura, talvez vai tocar lá no nosso fundo. Aleluia! No fundo de nós. Mas se ela não for dita, se ela não for falada, talvez alguns irão se perder. Não falo nem dos irmãos que congregam conosco, não, porque isso é transmitido, né, filmado. Talvez pessoas vão estar olhando hoje aqui, vão estar acompanhando quando for do canal do YouTube. E talvez por não ouvir uma palavra assim, vão se perder. Vão se perder. Quem sou eu para estragar o rebanho do meu Senhor? Deixar o rebanho do meu Senhor se perder. E agora, como o Senhor me deu, como o Senhor me colocou, Ele me disse: olha, agora tu era diácono, tu era presbítero, e tu continua sendo, mas agora tu também é pastor. Mais um encargo eu tenho para ti, mais um trabalho eu tenho para ti. Não porque tu seja melhor, não, porque são meus planos para ti. Deus sabe. Quando o pastor disse que não haveria, esse ano não haveria unção para consagração de pastores esse ano. O pastor tinha me dito: não vai haver esse ano. Ele tinha me dito: meu irmão, tu vai ser indicado um pouco tempo antes a pastora, eu vou te indicar, porque o Espírito Santo me disse, foi confirmado que tu vai ser indicado. E quando ele me disse: não vai ter consagração, que benção, mais um ano que eu fico tranquilo. Não sei porquê, por vontade de Deus, as coisas aconteceram no tempo que Deus quis. E eu tenho que glorificar Deus, tenho que agradecer a confiança do meu pastor. No primeiro culto, eu como pastor, eu tenho que trazer essa palavra, mas eu preciso. Se eu tinha programado até para ministrar esse culto há mais tempo, antes de eu saber que eu seria pastor, esse culto deste dia seria eu que ministraria. Estava tudo planejado, né? E eles: mas agora você, pastor, quem sabe eu passo para outro. Eu conversei com o pastor, pastor, sabe que não fica ruim? Quem sabe eu passo para outro? Eu disse: não, meu irmão, se tu programou, o Espírito Santo disse, te deu essa direção, vai e faz. Então eu estou tentando vir tranquilo, mas às vezes tem coisas que nos tocam profundamente. E eu quero falar sobre a nossa maturidade como cristãos, a nossa maturidade na fé. É algo muito importante, Não sou eu que vou dizer quem é maduro na fé e quem é imaturo na fé. Não é o pastor Alessandro, não são os diáconos dessa igreja, não. Cada um vai se olhar, cada um vai se examinar e vai dizer: eu sou maduro na fé, eu ainda estou imaturo. Não que ser maduro é para se gloriar, e não que ser imaturo é para se diminuir. Não. A questão está no seu reconhecimento de quem somos. Somos maduros? Somos imaturos? Então que busquemos conforme aquilo que nós somos. Nós vamos uma primeira palavra, lá em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Quem encontrar e puder se pôr de pé em reverência à palavra. Essa palavra é a palavra de Paulo para a igreja de Corinto, uma igreja que já estava funcionando há 3 anos. Uma igreja cheia de Espírito Santo, cheia de dons. Não faltava um dom, segundo as Escrituras, na igreja de Corinto. Que bênção! Uma igreja aos nossos olhos maravilhosa, uma igreja impactante, uma igreja cheia da presença de Deus. Mas mais impactante ainda é o que o apóstolo Paulo escreve para eles. É aonde vem a pressão, como diz o diácono Murilo, a pressão. Nós não pomos pressão, mas o apóstolo Paulo colocou. Por quê? Porque o Espírito Santo constrangeu ele a pressionar. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 13. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais.
Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Vamos seguir um pouquinho. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não é evidente que aí, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos do meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E agora nós vamos pular um pouquinho, 1 Coríntios 13, 11. Podemos pular um pouquinho. 13, 11. Novamente para a igreja de Corinto, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E agora nós vamos pular lá para o livro de Hebreus. Esta carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo quem escreveu, ele está escrevendo para os judeus da época. Homens que conheciam a palavra do Senhor, porque todo judeu era criado conhecedor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles conheciam os 5, 613 mandamentos que tinham ali, direções e leis que regiam o povo judeu. Todo homem judeu obrigatoriamente era ensinado dentro daquilo ali. E olha o que Paulo vai dizer para eles. Olha o que Paulo vai dizer para eles. É algo que Hebreus capítulo 5 Hebreus capítulo 5 versículo 11 ao 14. Até interessante é ler todo o livro de Hebreus até aqui, mais um pouco ainda depois. Vou dizer para vocês, o interessante é vocês lerem, vocês compreenderem melhor ainda, para ver Olha o que Paulo diz, a esse respeito, que ele estava falando de um determinado assunto, né? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, conheciam a palavra, deveriam ser mestres, né? Mas eles conheceram a lei fria, por isso veio Jesus. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Podem tomar assento, amados. Nós vamos ver que aqui, a igreja de Corinto, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja onde se falava em línguas, onde a igreja que tinha revelação, onde tinha profecias, onde tinham todos os dons. Se nós formos ver nas escrituras, eu não posso trazer tudo que está aqui, gostaria de ler tudo para vocês. Se tinham todos os dons espirituais e todos os dons ministeriais, que são os 5 dons, né? Apóstolo, profeta, pastor, mestre e evangelista. Era uma igreja perfeita, a igreja que todo mundo queria estar, a igreja que todo mundo queria participar, a igreja que nós diríamos, esta é a igreja de Cristo. Mas uma igreja formada por homens e mulheres igual a nós, falhos, pecadores, pequenos, soberbos, arrogantes e muito mais adjetivos que eu não vou mencionar. Manu, muito mais. Uma igreja com 3 anos de funcionamento. Fazia 3 anos que a igreja de Corinto tinha sido instaurada por Paulo e ela já estava cheia do Espírito Santo. E isso determinava a sua maturidade na fé? Olha as palavras de Paulo. Porque eles deixaram o seu coração ensoberbecer
E ali eles se dividiram em 4 facções, ou 4 também, a Bíblia também fala, também nós podemos usar 4 seitas, poderíamos dizer, mas 4 grupos. Mas, irmãos, a coisa era tão triste, que eles começaram a criar falsas doutrinas. Havia briga entre si, dissensão, um querendo ser mais que o outro. Mas a igreja de Corinto tinha um detalhe. A igreja de Corinto é o reflexo nosso hoje de gentios. Era uma igreja formada por gentios, não era por judeus. Eles não conheciam o Velho Testamento, o Antigo Testamento, que é formada pelos 5 primeiros livros, que todo judeu era obrigado, e mais a livro dos profetas, que acrescentava, que era o restante da Bíblia para eles, né? Para os judeus. Corinto não conhecia. Eles conheceram diretamente essa parte do Novo Testamento que nós conhecemos, mas só algo falado. Não era algo tão escrito, tão preciso, todo colocadinho, todo arrumadinho para nós. E mesmo assim os dons afloraram naquele lugar. Os dons brotaram, os dons se enraizaram. Mas os homens não souberam usar os seus dons. Por quê? Falta de maturidade na fé, falta de maturidade espiritual. Deixaram a carne se sobressair sobre o espírito. Eles oravam, eles jejuavam, e nem por isso Paulo disse que eles tinham maturidade na fé. Interessante. E aí nós olhamos para nós e vamos ver o que? Eu oro, eu jejuo, eu profetizo, eu trago, Deus me usa para trazer revelação para a igreja, Deus me usa para pregar, Deus me usa para amar, Deus me usa para muitas coisas nessa igreja. Mas será que eu sou maduro na fé? Será que de fato eu sou maduro na fé? Não estou aqui para acusar, nem para mostrar, para dizer, irmão, tu isso, irmão, tu aquilo, não. É para que nós venhamos a nos olhar, a nos colocarmos dentro de um espelho e nos analisarmos para ver o que nós precisamos. E nós vamos ver que desses 4 grupos, porque eu não posso estender muito, eu analisei e olhei e trouxe algo sobre o 4º grupo, que eu considerei o pior. Aos meus olhos é o pior grupo. O grupo até mais perigoso. O grupo daqueles que diziam que não precisavam de ninguém, que precisavam somente de Cristo. Eles diziam, nós só precisamos de Cristo, nós somos um grupo de cristãos. Os outros eram um grupo mais disso, mais daquilo, mas aqueles se diziam, eu só preciso de Cristo, eu só preciso que Cristo me revele, eu só preciso de Cristo, porque Ele vai me mostrar. Mas será que isso é verdade? Será que isso é verdade? O Espírito Santo tem falado tão claramente com todos nós, Ele em si, os anjos têm aparecido para todos nós, para todos os cristãos, tem aparecido tão fácil assim? Para mim não, meus irmãos, para mim não. E eu não tenho este dom. Até quando os irmãos me testemunham aqui, eu fico encantado. Eu fico, por que eu não tenho esse dom, Senhor? Como era fácil tu chegar e mandar um anjo me mostrar? Um anjo falar comigo, um sonho. Ai, Deus, era tão bom assim. Seria tão bom. Mas, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas o meu Senhor falar comigo através da palavra. Para quê? Para que eu venha buscar mais. Talvez eu seja relapso. Pode ser. Talvez eu seja relapso para estudar a palavra. Será que não é isso que Deus pensa de mim? Então o que ele diz? Ah, tu quer? Então tu vai para a palavra. Aí eu estou sempre indo para a palavra. Eu estou sempre indo para a palavra. Cada vez eu vou mais para a palavra. Porque eu quero mais revelação. Eu quero revelação. Que a revelação está na palavra. Nós não precisamos de revelação de profetas que vêm na igreja, esse ou aquilo, nós mesmos venhamos profetizar, venhamos trazer revelação. Ela acrescenta sim, faz parte dos dons sim. Mas nós não temos que correr atrás de profecia. Nós não temos que depender de revelação. Nós temos que ser dependentes do Senhor. Nós temos que ser dependentes da palavra. Nós temos que amadurecer na palavra. Orando, jejuando, estudando, pedindo discernimento da palavra e de espíritos. Precisamos pedir os melhores dons, como a própria palavra vai nos dizer. Quando peçam os dons do Senhor,
Ele vos dará. E peça os melhores dons. Talvez na hora da oração a gente não vai lembrar de todos os dons. Então pede para o Senhor, me dá os melhores dons para mim. Talvez os melhores dons para mim, não os melhores dons para minha esposa. E eu sei disso, não são. Porque ela tem dons diferentes dos meus. E nós somos um só corpo. E juntos nós formamos um só. O Senhor revela para ela de uma forma e ela me traz e eu aprendo. O Senhor me revela de outra forma, eu levo para ela e ela aprende. E juntos nós crescemos. E juntos nós avançamos. E juntos nós ajudamos os nossos irmãos, assim como os irmãos com seus dons nos ajudam. Mas a igreja de Corinto não compreendeu essas coisas, e nós vamos ver que a igreja dos judeus também não havia compreendido essas coisas, porque os judeus queriam aplicar a lei de forma fria, e por isso Jesus teve que vir. Eles não tinham discernimento, eles não conheciam a doutrina que Jesus trouxe, eles não conheciam a verdadeira revelação da palavra que Jesus trouxe para nós. Era uma igreja que não conseguia comer comida sólida, tinha que ser leitinho, tinha que ser pitaquinho, tinha que ser palavra suave, porque quando vinha com palavra pesada, todo mundo se alvoroçava, todo mundo ficava bravo com Paulo. Quantas vezes quiseram linchar Paulo, quiseram prender Paulo, foi preso. Por quê? Porque eram imaturos na fé, não suportavam puxão de orelha, não suportavam a verdadeira direção. Aleluia. E como é que nós vamos, meus irmãos, chegar à maturidade na fé, se nós não vemos no culto, se nós não vemos nas reuniões da igreja, se nós não participamos dos estudos, se nós não queremos ler a palavra, se nós não queremos jejuar, nós não queremos orar, nós não queremos nada. Nós queremos exigir de Deus coisas que Deus não tem obrigação. Quem é o homem para exigir de Deus? Como é que o pó vai exigir alguma coisa do seu formador, do seu criador? É Deus. Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. O que nós somos? Pó. Puro pó. Porque para recolher alguém é muito fácil. E nós temos a prova disso. O quanto é fácil Deus recolher alguém. Eu estou com 54. Quantas pessoas com menos de 40 anos foram recolhidas nos últimos anos antes de mim? Amigos meus, conhecidos meus, familiares. Aleluia, Jesus. O Senhor tira a vida na hora que Ele quer. A minha mãe, mal no hospital. Deu 3 paradas cardíacas. E o Senhor segurou para quê? Para ela voltar para o quarto, sair da CTI, porque não tinha mais o que fazer por ela. E ela orando, Deus chegou e desligou o botãozinho. A minha mãe era tão mais fraca que qualquer um de nós, que foi tão fácil Deus desligar o botãozinho. Deus desliga o botão de quem Ele quer na hora que Ele quer. No momento que Ele quer, foi o propósito dele. Oh, Jesus. E aí muitas vezes nós não queremos buscar a palavra, nós não queremos conhecer, nós não queremos obedecer a Deus. Somos rebeldes. Somos rebeldes. Por que tem tanto falso profeta aí na rua? Por que tem tanta igreja criando falsas doutrinas? E aí nós reclamamos, ficamos bravos. Agora o pastor Gil nem mais bravo ainda. Mais incomodado. Porque tem gente iludindo pessoas. Tem gente prometendo coisas para as pessoas. Como é que eu vou dizer para este ou para aquele que esse ano tu vai colher abundantemente? Que esse ano é ano de colheita para a tua vida? Se for uma revelação pessoal, diretamente para aquela pessoa, tudo bem, Deus falou, está falado. Mas como é que eu vou chegar aqui na igreja e dizer para vocês que esse ano vocês irão colher? Ou dizer para vocês que este ano vocês irão pagar um duro preço? Se o Senhor não me revelou, será que o propósito de Deus para nós é o mesmo para cada um de nós? Se somos pessoas diferentes, com problemas diferentes, com questões diferentes? Como é que aquele que semeia pouco vai colher muito? Como é que aquele que é imaturo na fé e não reconhece a sua imaturidade vai colher muito? Como é que aquele, pior ainda, aquele que é maduro, que pensa ser maduro na fé, pensa estar semeando muito e não está semeando no reino de Deus, vai colher alguma coisa?
Então, irmãos, estão criando falsas doutrinas, iludindo as pessoas, enganando, e nós ficamos bravos quando nós vemos essas coisas. Nós não gostamos. Nós pensamos, mas como temos que combater esse tipo de coisa? Mas o que nós fazemos para isso? Nós vamos estudar a palavra? Nós vamos cumprir com a nossa obrigação para com Deus? Aleluia. Será que não é por isso que essas coisas estão crescendo? Essas falsas doutrinas, muitas ondas que existem, muitas aberrações acontecendo na igreja de Cristo. Mas por quê? Porque talvez não sejamos maduros na fé tanto quanto nós imaginamos. Por que não nos ouvem? Aleluia. Por que não nos ouvem? Porque nós não sabemos falar. Por que não nos ouvem? Porque não sabemos pregar. Por que não nos ouvem? Porque não sabemos louvar. É verdade. Porque os olhos dos homens, o julgamento, a qualificação é diferente. Os homens não olham mais com olhos espirituais. Homens, quando eu falo homens e mulheres, não se olha mais com olhos espirituais, se olha com olhos carnais. Muitas vezes, para se ter uma oportunidade de louvar alguém que louva do fundo do seu coração, do fundo do seu coração, louva para Deus, mas não tem o talento de cantar bonito, dentro do tom, e algumas coisas a mais, como me explicou o irmão Márcio esses dias, que eu não sabia que era tanta coisa. Aí não pode louvar. Não, tem que cantar bonitinho. Aí eles botam lá no altar um endemoniado, como nós temos visto. Gente em pecado grande. Vão lá louvar, porque cantam bonito, fizeram aulas de música. Nada contra, tem que fazer mesmo, tem que se aperfeiçoar. Só que estão levando para o altar, estão levando para as igrejas coisas que não vêm do Senhor. Estão adornando o altar com coisas que não fazem parte da vida do cristão. Não fazem parte da vida do cristão. Mas por que isso? Porque a igreja não se posiciona. Porque a igreja é enganada, assim como eu já fui. Assim como eu já fui. Dizendo que um objeto que faz barulho chama a Deus. Misericórdia! O único objeto que faz barulho, que chama a Deus, somos nós. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós profetizamos a igreja, quando nós declaramos a palavra do Senhor, quando nós vamos lá na rua para o necessitado, vamos levar comida, vamos levar roupa para quem está necessitando. Isso é maturidade na fé. Esta é a vontade de Deus. Quando nós vamos para frente do mercado, às vezes até humilhante, porque as pessoas, alguns nos ignoram, outros dizem algumas palavras desgostosas. Nós estamos ali pedindo alimento para dar para outras pessoas. Nós estamos ali levando a palavra de Deus, o melhor que nós temos, a palavra de Deus. E tem gente que diz que não precisa, assim como o Senhor me disse lá. Eu não preciso, eu tenho faculdade de teologia. Meus irmãos, quase que perdi a bênção. Quase que perdi a bênção e disse algo para ele. Mas não é a primeira vez, uma outra vez que eu fiz a coleta de alimentos lá, esse senhor também passou por mim, depois eu lembrei e disse a mesma coisa. E aquele dia ele disse: Senhor, misericórdia, toca o coração dele, meu pai. Precisamos de ter um curso de teologia? Precisamos, é bom, ajuda, edifica, nos acrescenta? Sim. Mas não é por isso que está garantida a nossa salvação. A nossa salvação está garantida na nossa maturidade na fé. Quando nós reconhecemos a nossa maturidade na fé. Glória a Deus, Senhor. Talvez alguém maduro na fé esteja um pouco mais à frente e vai ser salvo. Mas se ele se ensoberbecer por causa da sua maturidade, perdão. Mas tu vai morrer. Tu vai morrer mesmo. Glória a Deus, Senhor. Verdade. Porque se aquele que ainda é imaturo reconhecer: Senhor, eu sou imaturo, eu preciso de Ti, eu preciso mais, eu preciso dar mais, eu creio que esse vai ser salvo, porque o seu coração é verdadeiro. Porque quando a soberba sobe para o nosso coração, nós somos a própria mentira. Porque nós não somos nada. Nós não somos nada. Glória a Deus. Será que nós precisamos de honraria? Será que nós precisamos de deferência? Será que precisamos sermos tratados diferente? Nos isolarmos dos irmãos porque temos um cargo, um título?
Você sabe o que é um diácono na igreja antiga? Aqueles que serviam à mesa. Vocês acham que qualquer um serve à mesa? Será que um rei, o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão colocaria qualquer um servir a sua mesa? Não, escolhidos a dedo. Então o diácono é alguém muito importante na igreja. E agora, porque o diácono é importante, ele vai se reservar, ele vai se retirar, vai tratar os irmãos que não têm esse cargo ainda de forma diferente? Vai agir como agiram lá na igreja de Corinto? Sabe, irmãos, nós temos que nos posicionar, nós temos que nos colocar, nós temos que ter maturidade na fé. Só que para isso, nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos estar mais juntos do Senhor. Nós precisamos mais de Deus. Reconhecer que não somos nada, que nós temos que buscar muito mais. E aí nós vamos ver a igreja de Corinto, uma igreja próspera, rica, com tudo que era bom, com todos os dons. E Paulo diz para eles que eles não são nada, que eles são pequeninos. E aí chega para o próprio povo judeu e diz: vocês precisam de leite. Vocês precisam de leite. E foi por isso que Paulo, e um detalhe, nossas Bíblias estão um pouco fora de ordem, né? Porque Paulo primeiro pregou para os judeus, depois ele pregou para os gentios. E ele estava pregando para os judeus, chegou um ponto que disse: não quero mais pregar para vocês, não quero mais cuidar de vocês. Eu não. Vou cuidar daqueles que querem ser cuidados. Aí ele foi para os gentios. E aí se forma a igreja de Corinto. Mas mesmo assim a igreja de Corinto mostra que ela não é diferente dos judeus. Homens e mulheres, padres, pecadores, pequenos, que não querem estudar, que não querem vir à igreja, que não querem cumprir com suas obrigações para com Deus. Vocês acham que eu vim pregar aqui é obrigação minha com vocês? Também é. Mas antes é com Deus. Vocês acham que a gente vir aqui e varrer a igreja é uma obrigação para com o pastor, para com os demais irmãos? Não, é com Deus. Porque Deus não habita num lugar sujo. Deus não habita num lugar bagunçado, desordenado. Alguém tem que fazer. Então de quem é a obrigação? A obrigação é nossa, que somos parte desta igreja. E aí nós queremos vir? Será que nós queremos vir para varrer a igreja, para limpar a igreja? Será que nós queremos vir para ficar lá recepcionando as pessoas? Cheio de problemas em casa, com muitos problemas? E aí nós temos que estar ali, recepcionando com amor, com alegria, com felicidade, abraçando as pessoas. E aí para ajudar, chega um irmãozinho aqui, ou alguém que não é irmão, que tu não gosta dele. É uma pessoa terrível. Mas tu tem que abraçar com aquele sorriso e amar ele. Deixar de lado aquelas questões particulares. Pôr uma pena sobre aquilo, porque aquilo nada edifica a nossa vida. A não ser que sejamos imaturos na fé. Imaturos espiritualmente. Aí sim. Aí nós vamos tratar mal aquela pessoa. Nós vamos excluir aquela pessoa. Nós vamos deixar aquela pessoa de lado. Só que nós temos que nos autoexaminar. Nos autoexaminar. Eu trouxe uma lista aqui, irmãos, de como se comporta alguém imaturo e de como se comporta alguém maduro. O imaturo não gosta de ser corrigido e muitas vezes faz necessário. Quantas vezes nós precisamos ser corrigidos? Por um irmão também, que conhece um pouco mais a palavra. Ou talvez que conhece menos que nós, mas ele conhece aquilo que é de Deus, o Senhor usa ele. Por quê? Porque nós estamos tão soberbos que nós não queremos ser corrigidos. É um sinal de imaturidade quando nós não gostamos. Mas aquele que gosta de ser corrigido, ele ouve a palavra pesada e retorna para a igreja. O imaturo não. Mas o irmão Junei recém é pastor, já veio com essa palavra. Não. O irmão Junei conhece a vida. É para mim. Mas o irmão Junei está usando o altar para me ferir. Os irmãos Junei, você não está nem pensando na vida daquele irmão. Foi o Espírito Santo que direcionou naquele culto. Talvez fosse para ele mesmo.
Mas aí o irmão imaturo vai fazer o quê? Vai sair bravo daqui, não quer vir mais aqui. E isso eu já vi acontecer. Aí tem que ir lá, coitado do pastor, ir lá na casa do irmãozinho, paparicado, com muito amor. E é assim que funciona. Tem que ir mesmo. Tem que ir mesmo. Porque nem sempre Deus nos usa como pastores, nem sempre Deus nos usa como evangelistas, nem sempre Deus nos usa como mestre, nem sempre Deus usa como apóstolo. Mas às vezes Deus usa alguém como profeta, indiferente de por ele. Indiferente se tem cargo, se tem posição, não. O pregador pode estar aqui e nem ter um dom profético, e Deus usa ele como profeta. E o profeta é aquele que vem com a palavra e bate em cima e pronto. Depois tem aqueles que vão resolver o problema, vão amaciar, foram chamados para isso. Mas se alguém for usado como profeta, o que ele vai fazer contra Deus? Ele tem que ser usado. É verdade. Mas tem aquele irmão imaturo que não vai compreender, porque ele não compreende a igreja de Cristo. E nisso entra o intolerante, que não tolera nada, não tolera nem os erros dos irmãos. Mas aquele irmão errou comigo, barbaridade, que horror. Não, essa igreja não dá mais. Não, os irmãos erram demais, vou embora dessa igreja. Eu não tolero, porque eu sou o Joãozinho do passo certo. Eu sou o Joãozinho do passo certo. Eu faço tudo certo, sou perfeito, fui criado à imagem e semelhança de Deus. Se eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, eu sou perfeito. Mas o irmão também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Verdade. Glória a Deus. Mas o maduro come abacaxi com casca, come ouriço vivo, e a sua garganta toda cheia de espinho, e ele ainda diz: glória a Deus, Senhor. Glória a Deus que eu engoli isso. Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus, Senhor. Mas tem um detalhe nisso. No maduro, o maduro tem uma questão. Ele não tolera o pecado. O imaturo, ele vai tentar passar a mão por cima do pecado, porque ele é um grande pecador. Aquele imaturo que não reconhece, ele peca muito, e ele tenta passar a mão por cima. Já o maduro não, ele não tolera nem o próprio pecado. Até mesmo quando ele peca, quando tem um errinho dele, ele vai e se conserta logo com o Senhor. Assim como Davi, que foi rei e era segundo o coração de Deus. Para que mais o que Davi fazia de errado? Tá louco. Deus livre errar tanto que Davi. Mas que Deus me abençoe, que eu seja um homem abençoado e que me arrependa como Davi se arrependia. Essa é a questão. Irmão Murilo, por gentileza, me liga o ventilador para mim. A camisa é muito quente, irmãos. Então, irmãos, a coisa é complicada. Aí o maturo tem expectativa. Mais um detalhe do maturo, ele tem expectativa nas pessoas. O irmão Junei agora é pastor. Ele se dá muito bem comigo. Estou grandão na igreja. O irmão Junei vai me indicar para ser consagrado diácono. O presbítero, sou amigo do irmão Junei. Sou muito amigo do irmão Junei, de infância ainda. Não, agora. Mas o irmão Junei, que é meu amigo de infância, é meu parente, é o melhor pregador que existe. Porque ele é o cara certo, ele é o cara correto. Olhem para mim, sim, sejam os imitadores assim como eu sou de Cristo. Mas também olhem para mim, porque eu estou sendo imitador de Cristo. O imaturo, ele está sempre procurando alguém melhor, alguém mais perfeito, alguém que profetiza mais, alguém que prega com mais audácia, com mais sabedoria, sem conhecer a vida da pessoa, sem analisar o que aquela pessoa faz fora do Evangelho. Já o maduro, ele olha primeiro para Deus, ele olha primeiro para as Escrituras, ele confere tudo, ele analisa tudo, chega a ser até chato, mas ele analisa, para não cair no erro, porque ele já está maduro, ele está calejado, ele já sofreu, ele já passou por muitas coisas, ele já tomou muito choque, já foi enganado também, por quê? Pelo seu pastor, onde ele já congregou e saiu muitas vezes, por um irmão que ele confiava, talvez por alguém do mundo que ele também confiava, talvez um parente. Então o maduro, ele já tem mais uma casca, ele já tem mais uma proteção, ele já consegue botar a armadura de Deus, e aquela armadura está lhe servindo, aquela armadura já está se ajustando no seu corpo, ela já está ficando perfeita, porque ele compreendeu que foi feito a imagem e semelhança de Deus, e isso não é nós carnais, é o nós espiritual.
igual. Glória a Deus. Tudo Aleluia. serve para o maduro. Oh, Jesus. Tudo começa a se ajustar quando ele chega à maturidade na fé. O imaturo pode ser crente que frequenta a igreja até assiduamente, pode, mas ele é religioso, ele julga as pessoas, ele cria regras desnecessárias. Ah, mas aquele irmão está com o vestido muito curto. Ah, aquele irmão, o cabelo curto tinha que ser comprido. Ah, aquele irmão não vem de paletó e gravata para a igreja. Mas como assim? Deveria vir. Ah, mas aquele irmão vem mal arrumado para a igreja. Ah, aquele irmão vem com a roupa rasgada, tênis sujo. Olha só, o irmão é mecânico, todo engraxado, todo sujo do serviço, vem para a igreja, nem banho tomou. Mas foi o tempo que o irmão teve. Aquele irmão quis buscar o Senhor, ele quis o melhor do Senhor. Ele não teve tempo para tomar um banho, não teve tempo para se arrumar, mas ele teve tempo para Deus. Aleluia. Ele teve tempo para Deus. Nome de Jesus, Senhor. Oh, Senhor. O maduro, ele tem uma certeza. Ele tem uma certeza que ele não é nada diante dos homens, que ele não é nada diante dos seus irmãos, mas que ele é totalmente dependente de Deus. Aleluia. Que tudo aquilo que ele vai fazer é Deus quem vai guiar. Ele vai pedir discernimento, ele vai pedir direção, ele vai orar, ele vai pedir confirmação. Porque às vezes nós oramos e na primeira resposta de Deus nós vamos, mas será mesmo que é de Deus? Nós somos tão próximos de Deus que às vezes a primeira resposta, porque será que não é o inimigo tentando nos dar a resposta que nós queríamos ouvir? Quantas vezes Gideão fez prova com Deus? Misericórdia, eu fico até apavorado nesse cara. Olha, Gideão é um cara corajoso. Bota homem corajoso nisso. Senhor, me dá mais uma prova. O Senhor não está louco, cara. Deus falou, está falado. Bom, mas não, ele fez a coisa mais certa que tem. O Senhor não julgou ele, não pesou sobre a vida dele, bem pelo contrário. Deu a vitória para ele, por quê? Porque ele foi maduro na fé, maduro espiritualmente. Porque Gideão pediu confirmação, ele queria ter certeza que era de Deus, que era a vontade do Senhor. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos compreendendo essas questões? Podemos não estar por quê? Porque somos soberbos? Ou talvez porque não conhecemos tanto, também isso não é pecado, não nos desfaz, não nos tira mérito algum. Quando nós reconhecemos que sabemos poucos e precisamos mais. Mas quando sabemos pouco, o que a gente faz? Procura o pastor. Hoje a igreja tem 2 pastores. Glória a Deus. E tem um monte de quantos diáconos que eu nem sei, não vou contar os dedos aqui, vai ser muita gente para me dar um nome. Será que os irmãos que são diáconos não sabem um pouquinho para ensinar alguém? Eu tenho certeza que sabem. Bem mais do que a gente pensa. Bem mais do que eles mesmos pensam. Às vezes se olham e dizem para mim: ah, eu não sei muito. Eu não sei tanto. Eu sei porque tem irmãos que são diáconos à direita. Dizem: ah, irmão, não sei tanto. Sabe sim, sabe muito mais do que pensa. Só o fato de dizer que tu não sabe, tu já está sabendo muito mais. Tu está compreendendo, está sendo humilde. Então tu já sabe a palavra de Deus. Então se a gente quer saber mais, consulta o irmão. Alguns têm dom aqui, tem talento para louvar, tem talento para pregar, mas tem irmãos que têm dons espirituais, dons de revelação, dom de discernimento de espírito, dom de oração, dom de conhecimento da palavra. Vamos usar os dons desses irmãos, vamos apertar eles, vamos botar eles no trabalho. Então, nós estamos aqui para trabalhar. Ninguém está aqui para ficar sentado no banco olhando. Ninguém está aqui. Todos são cristãos. Todo mundo que é cristão não foi feito para ficar sentado no banco. Não que eu queira impor ou fazer pressão, como diz o meu Murilo, né? Não é nós que estamos dando pressão, não é o pregador quem dá pressão, não é o pastor quem bota pressão, não é o diácono que bota pressão, não é o presbítero que põe pressão, não é Deus. É Deus que está botando pressão, Deus bota pressão e a pressão está na palavra. Porque se a palavra de Deus não tem pressão, então ela não existe. Porque se nós formos a fundo nas escrituras, nós vamos ver que Deus põe pressão sim. Glória a Deus. Mas tu faz quando tu quiser, tu tem a liberdade de escolher. É verdade. Se tu quer ser maduro na fé ou tu quer ser imaturo. Até isso nós podemos escolher. Nome de Jesus. Eu quero ser maduro na fé. Nome de Jesus. Talvez não seja tão quanto eu gostaria de ser.
porque tem muito mais para aprender. Em nome de Jesus, Senhor. Mas eu quero ser maduro na fé. Nossa, Senhor. Essa é a questão, é o querer. Glória a Deus, Senhor. Não é fazer por obrigação, é por querer melhorar, é por compreensão da Glória palavra. a Deus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Senhor. Nossa, eficácia de teu nome. Outra questão do imaturo, ele é crente há muito tempo e não conhece a palavra, não conhece o básico. Às vezes ele lê a Bíblia 10 vezes. Assim como os hebreus, assim como os judeus, eles conheciam a Torá, os 5 primeiros livros, as 613 direções que tem na Torá para eles, e mais os profetas, que é o restante do Antigo Testamento. Eles conheciam, mas eles não tinham discernimento. Então eles eram imaturos na fé, precisavam tomar leite, não suportavam uma comida forte. O povo de Deus, depois de passar toda aquela história, mais de 1500 anos depois, eles ainda eram imaturos na fé, porque eles não conseguiam ter maturidade, eles não conseguiam ter proximidade com o Senhor, eles não conseguiam amadurecer na sua fé, na sua espiritualidade. Espiritualmente eles eram imaturos, eles não conseguiam ter proximidade do Senhor, eles dependiam de um profeta falar com eles, eles não conseguiam discernir as Escrituras, eles não conseguiam compreender o que Deus quis dizer através das Escrituras, porque precisou ouvir Jesus, um outro profeta, um profeta diferente de todos os outros antes, o próprio Filho de Deus, para lhes ensinar. E o interessante é que o maduro, talvez não tanto tempo na igreja, pode acontecer também, assim como Tiago, deixa eu ver uma coisa que a minha mente às vezes falha, não. A mente é bem complicada. Timóteo, são todos. Timóteo era um jovem maduro na fé, ele conhecia as Escrituras e tinha discernimento das Escrituras, tanto que tem carta de Paulo para ele. Ele não era um João ninguém, ele era um jovem maduro na fé. Por quê? Porque ele conhecia a palavra e ele vivia a palavra. Aí é outra questão também que nós temos que estar atentos. Não basta conhecer a palavra, não basta decorar passagens da Bíblia, aplicar a lei friamente, porque assim os judeus já faziam. Nós temos que ter discernimento, nós temos que aplicar ela na nossa vida, nós temos que dar bom testemunho. Somos sal para a terra e luz para o mundo. Se não conseguimos ser isso, somos imaturos. Porque nós temos que aplicar na nossa vida. Vai demorar um tempo? Vai. Quanto tempo? Não sei. Depende de cada um. Depende do propósito de Deus para cada um. Depende da nossa compreensão, da nossa capacidade de compreensão. E aí eu quero falar com os homens. Mas irmãs, não fiquem rindo não, porque eu quero falar com vocês também. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Homens, se posicionem. Nós homens temos que nos posicionar como homens, assumir o nosso papel, assumir a nossa função. Por quê? Porque Deus disse que é assim, simples, não preciso dizer mais nada. Os homens que estiveram no encontro de homens sabem por que nós temos que nos posicionarmos. Quer vitória, quer a casa melhorando, quer as coisas funcionando, se posicione, seja fiel, seja correto, se coloque na presença do Senhor, na dependência do Senhor, se posicione como cabeça e sacerdote da sua casa. Irmãs, para vocês é a mesma coisa, se posicionem, se coloquem no seu lugar. Mas não é como as pessoas do mundo te colocam no teu lugar, fica menos, não, te coloca no teu lugar, porque tu é cristã, tu é uma mulher de Deus, te posiciona, sobe no altar, assume a tua função, a tua posição de ajudadora. Quem ajuda não atrapalha, quem ajuda faz crescer, quem ajuda fortalece. Ora para o teu esposo. Teu esposo conhece menos da palavra do que tu, porque talvez tu tenha esse chamado, tu tenha esse dom. Amém, glória a Deus pela tua vida, minha irmã. Então ensina o teu esposo. Homem, seja humilde para aprender com a tua esposa, porque ela está ali para te ajudar. Glória a Deus, Senhor. Mas se posicionem, se coloquem cada um no seu lugar, ponham a casa em dia, a casa em ordem. Querem saber como é que é a vida de um cristão?
É só nós ver o que a Bíblia diz aqui. Para ser bispo, para ser presbítero. Aquilo ali é para todo mundo. Não é só para este ou para aquele. Não é só para este ou para aquele. É para todos nós. É para todos nós. Porque o homem na sua casa ele é um bispo, ele é um sacerdote, ele é um presbítero. E as mulheres estão junto com o homem, um corpo só. Então, amados, é tempo de posicionamento. Se queremos vitória, se queremos amadurecer, posicionamento. Só que se nós ficarmos em casa, o que nós vamos aprender? E agora aqui no ministério dá para ficar em casa, ou tem um dia da semana que nós ficar em casa e aprender também. Tem vários irmãos do ministério, de fora do ministério, que estão aprendendo. E divulguem para aqueles nas suas redes sociais. Está aberto para todos. É posicionamento, é evangelização. E assim nós vamos crescendo, nós vamos avançando, um ajudando o outro dentro daquilo que o Senhor tem de propósito para nós. Oh, glória a Deus, Senhor, aleluia. Oh, Deus Pai, em nome de Jesus. E uma questãozinha muito, que às vezes nós levamos para o lado espiritual demais. Claro que quando há alguma relação espiritual, é espiritual. Mas tem uma questão bem delicada. O imaturo costuma dizer que tudo é culpa do diabo. Tudo é o diabo que fez. Tá, mas nós como homens e mulheres de carne, pecaminosos, falhos, nós não erramos? E se nós errarmos, nós não vamos colher pelo nosso erro? Irmãos, depois que eu me batizei, eu colhi coisas do meu passado por muitos anos. Olha, quase uns 10 anos, né, amor? Eu ainda colhi coisas lá de trás, lá no fundo, eu estava colhendo. Por que nós que somos cristãos não vamos colher? Porque o cristão se ira, às vezes, irai, mas não pecai, mas nós nos iramos. E aí tu diz uma palavrinha ríspida. O que acontece que eu vou dizer? Porque o homem tem o costume de dizer palavra ríspida para as mulheres. A mulher é muito delicada, é muito sensível. Mais forte que ela seja, ela é delicada. Ela não gosta de palavras pesadas. Não. Dá para a mulher com fino trato, tu vai ver que consegue. Mas tu deu uma palavrinha ríspida, dá problema. Tá, pode perguntar para ele. Como é que funciona? Vocês entenderam? Aí a esposa agradece, a esposa enfurece. Ou então que o homem se relapsa também, né? Você sai, molhadinho no banheiro lá, joga a roupa no lugar errado, lá, tem você da roupa, mas joga e não cai lá dentro. O homem não está nem com a diferença do lado. Mas tu incomoda a tua esposa, são coisinhas pequenininhas, está dando risada, diaconisa Manu. Mas se na tua casa é assim, na minha também, filha. É assim, gente, é o que nós vivemos. E aí, de quem foi a culpa da esposa ficar brava? Diácono Murilo, foi do diabo. O diabo Murilo faz a coisa errada ali, foi do diabo. O diabo não está nem aí, o diabo está só cuidando. Aí eu vou dizer tudo que é o diabo, agora tudo é o diabo. Eu virei pastor, agora tudo é o diabo me atacando. Eu sou pastor, o diabo quer me atacar mais. Tudo eu vou lá, faço as coisinhas erradas, incomoda a minha esposa, foi o diabo. Sabe, irmãos, nós temos que ser espirituais, sim. Nós temos que ter discernimento espiritual. É uma bênção ter discernimento espiritual, tu vendo algum espiritual. E eu gostaria de ver algumas coisas que eu vejo nada. Eu vejo aqui na palavra. Eu fico encantado, mas eu não posso botar a culpa tudo no mundo espiritual. Eu tenho que entender porque eu sou maduro na fé. Quando eu digo eu sou maduro na fé, eu estou falando a todos vocês. Nós somos maduros na fé, nós temos que entender que nem sempre é o diabo. É a nossa carne que falhou, é a nossa carne que errou. A nossa carne sobressaiu sobre o espírito. Quem deu domínio próprio? Da irmã também, né? A irmã que brigou com o marido, quem deu domínio próprio, minha irmã? Tu não tinha que brigar com o marido, domínio próprio. Não, aí ela disse, não, foi o diabo que me usou. Foi o inimigo que me atacou e eu embraveci contigo, meu amor. Me perdoa. Por favor, irmãos, nós temos que ter discernimento espiritual. Nós temos que buscar os melhores dons. Não podemos jogar a culpa em quem não tem culpa. Porque às vezes o culpado somos nós. Claro que o inimigo ataca sim. Vai atacar sempre. Mas nem tudo é. Aí é a questão da maturidade que nós temos na fé espiritual. O quê? Saber discernir quando é o espiritual ou quando é coisas nossas mesmas. Por que isso? Porque nos falta sabedoria. Porque nos falta sensibilidade espiritual. Por que nos falta isso? Algo está faltando. Alguma coisa está mal.
nossa culpa? Pode ser sim, mas também pode não ser por nossa culpa. Talvez porque nós não tenhamos aprendido tudo o que precisávamos aprender. Porque nem todo mundo sabe tudo. Nem todos nós, ninguém sabe tudo. Ninguém vai aprender tudo. Ninguém vai conseguir tudo. Mas aos pouquinhos nós vamos crescendo e vamos progredindo. Aleluia. Oh, Deus Pai. Oh, Jesus. Porque o maturo, ele consegue saber as coisas, ele sabe também que nem tudo é só oração e jejum, ele sabe que tem que ter domínio próprio, tem que dominar a sua própria carne. O imaturo não tem equilíbrio, ele não consegue equilibrar. O maduro já é equilibrado, no quê? Nos ácidos, nos estudos eu falei, não, oração, jejum, conhecimento da palavra. Não adianta eu só jejuar, não vai resolve algumas coisas? Sim, combate algumas castas de demônios. Mas e se eu não oro? Porque tem demônios que saem, basta a palavra do cristão e o demônio bate em retirada, correto, fugindo. Bate, porque tu é homem ou mulher de oração e de jejum. E porque tu conhece a palavra. Porque se tu não conhecer a palavra, o teu jejum e a tua oração também serão em vão. Que legalidade tu tem quando tu dá uma ordem para alguém sem tu conhecer a lei? Sem tu conhecer a lei. Um policial armado dá uma ordem para o bandido. Ele chega, ele aborda, ele faz isso e aquilo. Por quê? Porque ele tem legalidade, porque ele tem autoridade, porque ele é um representante da lei, porque ele conhece as leis. Vai um de nós armados sem nada para se impor contra um criminoso. Mas vamos tomar um tapa do lado do ouvido, senão tomar alguns tiros. Só que para isso, nós precisamos do quê? Oração, jejum, conhecimento da palavra. Porque se nós jejuamos, combatemos uma casta de demônios. Mas aí nós não oramos, não combatemos outros demônios. Ou nós oramos e não jejuamos. Por quê? Porque não conhecemos a palavra. Então somos imaturos na fé. E o maturo na fé tem que ter conhecimento dessas três questões, tem que equilibrar tudo isso, tem que estar equilibrado. Aí nós podemos dizer, eu sou maduro na fé. Mas aquele que se olhar hoje, aquele que se analisar hoje, e disser, Senhor, eu sou imaturo na fé, mas disser assim, eu preciso mais de Ti, eu quero mais de Ti, Senhor, me ensina, Senhor, me faz um homem ou uma mulher maduro, segundo a Tua vontade, a Tua imagem e semelhança verdadeiramente. E aquele hoje que olhar para si e disser, Senhor, eu já sou maduro na fé, mas eu quero mais de Ti, Senhor, porque eu quero ser a Tua imagem e semelhança. Eu quero Te convidar, irmão, para vir aqui na frente, para que nós estejamos orando por vocês. Porque eu quero que o pastor Alessandro primeiro venha aqui, pastor. Pastor Alessandro, eu quero que o senhor venha aqui para orar primeiro por mim, porque eu quero mais do meu Senhor, mas eu preciso que o meu sacerdote, que o meu pastor esteja orando por mim. Então aquele que se olhar para si e disser que é imaturo e quer mais, vem aqui na frente, não tem vergonha, porque vai ter quem ore por ti. Quem acha que é maduro e quer mais do Senhor, venha também. É a hora. Quer mais do Senhor, vem aqui que nós vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus a Deus, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Deus Pai. Mas nós sabemos, Pai amado, que tudo aquilo que tu tem para fazer sobre a nossa vida, tu tem derramado, tu tens feito,
Glória a Deus. Aleluia. O teu poder sobre a vida dele. Da mesma maneira, que tocaste sobre ele. E não suportou, Pai amado. Esse instrumento. Ele possa, Pai amado. Um servo Deus. Ungido, Pai amado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, Senhor. Santificado seja o teu nome, Jesus. Oh, Deus amado, bendito. Oh, Senhor. Glórias ao Senhor, ó Deus Pai, em toda a face da terra, Senhor. Santificado seja o teu nome, Jesus. Santificado seja o nome, Senhor Jesus. Deus altíssimo. Oh, Senhor. Deus ao Senhor. Pai. Chefe capela, leva, galera, leva, baba, valeu. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vem na vida da tua filha. Em nome do Senhor Jesus. Solta ela, Senhor, o seu poder. Te revela ela, Senhor. Enche ela, Pai, da tua presença. Tira dela aquilo que não te agrada, aquilo que não vem de ti. Glória
Oh, Senhor, incide aquela vida da vida, Senhor. Tira da pastora, Senhor. Deus, isso é importante, isso é realidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Derrama agora a sua vida no Valtinho. Derrama agora, Pai. Derrama agora, eu te peço. Eu não conheço a igreja hoje. Olha pela tua autoridade, minha palavra. Eu repreendo sobre a vida